Sabe aquela ideia genial que parece incrível na cabeça, mas que na hora de colocar em prática simplesmente morre na praia? Pois é, a distância entre ter uma grande inspiração e ver um resultado concreto quase sempre se resume a uma única coisa: execução. E se existisse um jeito simples de transformar aquela confusão de ideias num mapa claro para ação? É exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Essa é a pergunta de R$ 1 milhão, não é mesmo? É muito frustrante ver um potencial enorme simplesmente evaporar por falta de organização. Mas a real é que, na maioria das vezes, os projetos saem dos trilhos pelos mesmos motivos de sempre, que são bem previsíveis. Então, vamos dar uma olhada nisso. Esses aqui são os sintomas clássicos de um plano que nasceu fraco. Sabe, tarefas que são mais um desejo do que uma ação de verdade. Aquela situação clássica em que ninguém sabe quem devia ter feito o quê e a culpa fica no ar. Prazos que mais parecem uma sugestão. E claro, os custos que brocam do nada e acabam com qualquer orçamento. Parece familiar? Mas olha, a boa notícia é que tem uma resposta bem elegante para esse caos todo. Uma ferramenta que praticamente força a gente a ser claro e organizar as ideias de um jeito lógico. O nome dela é 5W2H. Pensa num 5W2H como um tipo de checklist super poderoso. São 7 perguntas que cobrem todas as bases de um projeto, sabe? Do objetivo até o custo. E o genial disso tudo é a simplicidade. Na hora que se responde cada uma delas, um plano de ação super robusto começa a tomar forma, quase como mágica. Então, bora lá. Vamos mergulhar no coração dessa ferramenta. Vamos detalhar cada uma dessas 7 perguntas, para entender como é que elas juntas constroem um plano praticamente à prova de falhas. A gente começa com a pergunta mais básica de todas: o quê? E aqui o segredo é ser específico, bem específico. Falar melhorar o site é vago demais. Agora, redesenhar a página inicial para aumentar as conversões em 10%? Isso sim é uma ação concreta. Essa clareza é a base de todo o plano. Logo depois, vem o porquê. Essa é a pergunta que dá o gás, a motivação. Por que estamos fazendo isso afinal? Qual benefício a gente espera? Responder a isso alinha todo mundo e dá um propósito muito claro para a ação. É isso que transforma uma simples tarefa em uma missão de verdade. Onde essa ação vai rolar? Pode ser um lugar físico, tipo o chão de fábrica, ou um ambiente digital, como as redes sociais da empresa, por exemplo. Definir um onde coloca o plano no mundo real e ajuda a gente a prever os recursos e os desafios daquele lugar. Agora, uma pergunta importantíssima: quem? E aqui tem um ponto fundamental sobre responsabilidade, e a gente já vai voltar nisso. Definir um dono claro para a tarefa é um dos maiores segredos para o sucesso de qualquer plano. E o último W, quando? Porque vamos combinar, uma meta sem prazo é só uma boa intenção, né? Definir data de início e data de fim cria um senso de urgência e transforma o objetivo em algo que pode ser medido e acompanhado de perto. Agora a gente chega nos Hs. O primeiro é como? É aqui que o plano vira tática. Quais são os passos exatos? Qual vai ser a metodologia? Essa resposta é a receita do bolo, o passo a passo da execução. E, para fechar, quanto custa? Isso vai muito além do dinheiro. Inclui o tempo da equipe, o material necessário, enfim, tudo que vai ser gasto para realizar a ação. Ter essa clareza desde o começo evita aquelas surpresas bem desagradáveis lá na frente. Ok, a teoria é ótima, mas como é que isso funciona na prática, no dia a dia? Vamos analisar um exemplo bem real para ver como essas 7 perguntas transformam um problema numa solução bem estruturada. Imagina só o cenário. Uma empresa de logística está perdendo dinheiro porque muita mercadoria chega danificada no destino. O objetivo é claro, reduzir o prejuízo, mas o caminho para chegar lá, nem tanto. E é aí que o 5W2H entra em campo. Olha só a clareza que essa tabela traz. A ação não é algo vago, é um treinamento de amarração. O porquê é mensurável. Reduzir avarias em 15%. Cada linha, do responsável até o custo, está perfeitamente definida. Não tem espaço para dúvida, para e se, para quem sabe, está tudo ali. Isso é um plano prontinho para ser executado. Bom, a gente já viu a teoria e um exemplo prático. E aí, como aplicar isso? O processo é bem mais simples do que parece. Dá para dividir tudo em 4 passos bem diretos. Primeiro de tudo, ter um objetivo específico, nada de generalidades. Depois, envolva as pessoas certas. Um plano feito a portas fechadas raramente funciona. Aí é preencher a tabela, respondendo uma por uma as 7 perguntas. E por fim, a etapa crítica, a revisão.
Se alguma pergunta ficou sem resposta, o plano tem uma falha, um furo que precisa ser consertado antes de começar. De tudo isso que a gente conversou, tem um ponto que, se for ignorado, pode sabotar até o plano mais perfeito. É a dica de ouro para uma execução que realmente funciona. E é essa aqui. Quando todo mundo é o dono da tarefa, ninguém é. Essa frase resume o maior erro no gerenciamento de projetos. Responsabilidade que é dividida entre muitos, na prática, vira responsabilidade de ninguém. Definir o quem não é só importante, é vital. E este slide deixa isso claríssimo. Jogar uma tarefa para um departamento é uma armadilha. A tarefa fica ali, no limbo. Agora, quando se atribui a uma pessoa, com nome e sobrenome, cria-se um senso de dono. A chance de sucesso com isso aumenta absurdamente. Agora, com essa estrutura em mãos, a questão que fica é: qual meta, seja pessoal ou profissional, só está precisando desse nível de clareza para finalmente sair do papel? A ferramenta está aí. Chegou a hora de transformar as ideias em ação.